Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse sábado, 15 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para esse sábado, separei uma grade de 12 jogos para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui no nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você desejar fazer um joguinho, vale dar uma aposta. Temos a nossa banca Sportgo 777.net. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse sábado, 15 de janeiro. Começando aqui pela Premier League na partida entre Manchester City e Chelsea. Na classificação é o primeiro colocado contra o segundo colocado. O City que tem o melhor ataque do campeonato com 53 gols marcados e a melhor defesa com apenas 13 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos, o City vem de 5 vitórias seguidas, a equipe do Chelsea vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o City venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1.66 para a equipe do City, 5.0 para a equipe do Chelsea. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Sampdoria e Torino. Na classificação é o nono colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Já a equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, a Sampdoria venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da Sampdoria, ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Torino, nos últimos 5 jogos, ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Passando aqui pelo campeonato alemão, na partida entre Cologne e Bayern de Munique. Na classificação é o primeiro colocado contra o sexto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Bayern de Munique venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1.33 para a equipe do Bayern de Munique, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre eles, bateu 2,5 em todos os jogos. Ou se você preferir pegar Bayern de Munique para vencer. Passando aqui na partida entre Stuttgart e Red Bull Leipzig. Na classificação é o nono colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu em casa por 4-0. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, o Leipzig venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 6.0 para a equipe da casa, 1.57 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe do Stuttgart bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. A equipe do Leipzig nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 3 oportunidades. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu em casa por 4-0, bateu 2,5. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar a Leipzig para vencer. Agora passando aqui na partida entre Union Berlin e Hoffenheim. Na classificação é o terceiro colocado contra o sétimo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa do Hoffenheim. As odds abriram aqui a 2.87 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Union Berlin, ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Hoffenheim nos últimos 5 jogos realizados, todas elas bateram, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam.
ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Norwich e Everton pela Premier League, na classificação, é o 15º colocado contra o último colocado. Um detalhe interessante, o Norwich tem o pior ataque do campeonato com apenas 8 gols marcados e a pior defesa com 44 gols sofridos. Já a equipe do Everton marcou 23 e sofreu 32. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Norwich, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Everton vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Everton venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2.0 para a equipe do Everton, 3.75 para a equipe do Norwich. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam, também vejo uma boa opção para esse jogo. Um detalhe interessante aqui, a equipe do Everton nos últimos 10 jogos realizados, sua defesa sofreu gols em 9 partidas. Então a defesa do Everton é uma defesa que não passa tanta segurança. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, um palpite mais arriscado. Passando aqui na partida entre Wolverhampton e Southampton, na classificação, é o 9º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 empates, vem de 2 vitórias e 3 empates. Estou contando aqui esse jogo contra a equipe do Swansea como empate também, que bateu aqui 1-1 no tempo normal. Então aqui ficou 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos da equipe do Southampton. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o South venceu 1, o Wolves venceu 3 e houve aqui um empate. As odds abriram aqui a 2.20 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Wolves, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. E jogando em casa, a equipe do Wolves é uma equipe que geralmente bate abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados em casa, bateu aqui abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra abaixo de 3,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Salernitana e Lazio. Na classificação é o 8º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 vitória e 4 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, a Lazio venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 6, 8.50 para a equipe da casa, 1.36 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, a Lazio para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen pela Bundesliga. Na classificação é o 5º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, o Leverkusen venceu em casa por 4-0. As odds abriram aqui a 2.50 para a equipe da casa, 2.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Borussia Mönchengladbach, ambas marcam em todos os jogos. A equipe do Bayer Leverkusen, nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir, pegar na tripla ou numa quadra na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora passando aqui na partida entre Aston Villa e Manchester United pela Premier League. Na classificação é o 7º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2.87 para a equipe da casa, 2.40 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Aston Villa, ambas marcam em 2 oportunidades.
A equipe do Manchester United nos últimos 5 jogos bateu, ambas marcam em 2 oportunidades também. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu, ambas marcam também em 2 oportunidades. Na linha de gols, acima de 1,5 gol, ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Agora passando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Braga de Portugal e Marítimo. Na classificação, é o quarto colocado contra o nono colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Braga venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe do Braga, que acredito que vence a partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite de Braga para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora, passando aqui na partida entre Juventus e Udinese, pelo Campeonato Italiano. Na classificação, a equipe da Juventus vem na 5ª colocação, a Udinese vem na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 na casa da Udinese. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Juventus para vencer. Agora, passando aqui para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui Manchester City e Chelsea acima de 2,5 gols. Colo e Bayern de Munique acima de 2,5 gols. E Lazio para vencer a equipe do Salernitana. Essa é a tripla que selecionei para vocês. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.